Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Olá, boa noite. E é justamente para falar sobre o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que a gente começa essa edição do Rede TV News. Bruno Covas, do PSDB, foi transferido para a UTI do Hospital Sírio-Libanês e precisou ser entubado após a descoberta de um sangramento no estômago. O repórter Murilo Rincon está em frente ao hospital e tem os detalhes. Boa noite, Murilo. Boa noite, Mauro, Gabriela, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, o prefeito foi internado ontem para cuidar de efeitos adversos do tratamento de câncer e também realizar exames. A transferência para a UTI só foi realizada após um exame de endoscopia apontar um sangramento causado por uma úlcera em cima do tumor original da cárdia, que é aquela passagem do esôfago para o estômago. Segundo o médico da VIUIP, que compõe o corpo clínico de médicos que cuida do prefeito, o sangramento foi controlado ainda pelo endoscopista. Por causa dessa transferência para a UTI, as sessões de quimioterapia e imunoterapia que o prefeito realizaria hoje foram suspensas e não devem ser realizadas nos próximos dias. O médico da VIUIP disse ainda que novos focos do tumor foram encontrados nas regiões do osso, da bacia e também da coluna do prefeito. Para se dedicar em tempo integral, então, ao tratamento, Covas pediu uma licença pelo período de 30 dias e foi afastado do cargo. Essa licença ela foi anunciada ainda ontem, no domingo, em uma rede social. Com essa decisão, o vice-prefeito, então, Ricardo Nunes, do MDB, assumiu, a partir de hoje, a gestão da cidade. Murilo Rincon, de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigada, Murilo. E, gente, um helicóptero caiu hoje no aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. O acidente aconteceu no início da tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas foram socorridas e passam bem. A aeronave retornava de uma instrução de voo com 2 tripulantes. A pista chegou a ficar fechada parte do dia para que o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, realizasse inspeções para definir as causas da queda. A Agência Nacional de Aviação, a ANAC, disse que o helicóptero está com a documentação regularizada. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas que teria movimentado 700 milhões de reais. Foram cumpridos 5 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e em São Paulo. Durante a investigação, apurou-se também que possivelmente essa organização atua na lavagem de dinheiro oriundo de desvios de recursos públicos, de corrupção. Durante as investigações, foi apurado uma movimentação de aproximadamente 700 milhões de reais de operações suspeitas. Foram bloqueados 30 milhões de reais em bens móveis e imóveis e ainda expedida ordem judicial para bloqueio de mais de 225 milhões nas contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas. 4 milhões de reais, esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. A aplicação da Coronavac foi suspensa em Belo Horizonte. Por determinação do Ministério da Saúde, as vacinas reservadas para a segunda dose foram usadas na primeira aplicação e agora não há mais imunizantes no estoque. Mesmo com a Coronavac em falta, 36 mil pessoas da faixa etária de 60 anos começaram a ser vacinadas hoje na capital mineira. A imunização é feita com doses da AstraZeneca que ainda não esgotaram. Finalmente chegou a hora, estou emocionada, feliz. Mas eu gostaria que mais gente estivesse. Idosos de 68 anos ou mais que ainda não receberam a segunda dose terão que aguardar uma nova remessa da Coronavac. A Secretaria da Saúde de BH informou que, por enquanto, não há previsão de um novo lote. Segundo o Instituto Butantan,
Mais de 5 milhões de imunizantes vão começar a ser entregues até o final desta semana. O próximo grupo prioritário a ser vacinado aqui na capital mineira é o de pessoas de 18 a 59 anos com algum tipo de comorbidade. O prazo para o cadastro termina hoje. A comprovação dos problemas de saúde deve ser feita por meio de exames, receitas ou relatórios médicos. Priscila descobriu que tem imunodeficiência primária aos 8 anos de idade. É muito importante para o portador de imunodeficiência receber a vacina, porque nós temos uma deficiência justamente no que é mais importante para a gente, que são os anticorpos, que combatem as infecções, os vírus. Arthur também está ansioso. Ele passou por um transplante de coração e toma medicamentos imunossupressores para evitar rejeição ao órgão. Eu estou feliz de poder voltar à minha vida normal, como de ir para a faculdade, academia, sair com meus amigos. Em Belo Horizonte, as pessoas com comorbidades serão vacinadas com o imunizante da Pfizer. O primeiro lote chegou hoje. O governo de Minas recebeu também novas doses da AstraZeneca. A gente sabe que esse grupo tem esse risco maior, então eles vão ser beneficiados diretamente e a população de maneira indireta, porque quanto maior a porcentagem da população vacinada, menor a chance, do vírus se espalhar. A Prefeitura do Rio de Janeiro retomou a aplicação da segunda dose da Coronavac, mas com um novo calendário. Hoje, idosos com 70 anos ou mais receberam a segunda dose da Coronavac. De amanhã até sexta-feira, será a vez do grupo a partir de 67 anos. No sábado, idosos com 66 vão receber o reforço e o calendário segue até o dia 17 de maio. No fim de semana, a Prefeitura do Rio criou uma preocupação entre a população do município ao anunciar a suspensão por 10 dias da aplicação da segunda dose da Coronavac por falta de vacinas. A capital fluminense conta com novas remessas da Coronavac nos dias 6, 10 e 14 deste mês, para que a campanha não seja interrompida. A aplicação da vacina Oxford AstraZeneca segue normalmente na cidade do Rio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que mantinha profissionais das forças de segurança e da educação no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 por força de um decreto estadual. Lewandowski atendeu ao pedido da Defensoria Pública Carioca, que alegou que o decreto não ofereceu motivos técnicos para a antecipação das categorias. Com a decisão, deverá ser seguida a ordem de vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde. Mulheres grávidas ou que estejam no período pós-parto devem começar a ser vacinadas contra a Covid-19 até o fim deste mês. Mas como não foram feitos testes nesses grupos, ainda existem muitas dúvidas. Saiba mais na reportagem da Estela Freitas. Grávida de 5 meses, Simone não vê a hora de receber a vacina. Ela tem comorbidades que aumentam os riscos de desenvolver a forma grave da Covid-19. É de alto risco devido ao meu peso, que sou obesa. As minhas gestações anteriores, eu já tive pré-eclâmpsia, pressão alta, diabetes gestacional, já tive uma perda, um natimorto. No dia 15 de março, o governo federal já tinha incluído as gestantes com comorbidades como prioridades no Programa Nacional de Imunizações, a depender ainda do calendário de vacinação no país. E no dia 26 de abril, o Ministério da Saúde enviou uma nota técnica aos estados, orientando que todas as grávidas e puérperas, que são as mulheres com até 45 dias pós-parto, sejam colocadas no grupo prioritário para vacinação. Não temos estudos com gestantes, mas as outras vacinas parecidas com as plataformas que estão sendo usadas com a Covid-19 não apresentam risco para gestantes, principalmente porque nenhuma das vacinas apresenta o vírus capaz de se multiplicar em quem toma vacina. Então o risco de adoecer não existe. Ainda não há data definida para a vacinação desse novo grupo. Segundo o Ministério da Saúde, vai depender da disponibilidade de doses, mas a previsão é de que até o fim de maio elas comecem a receber as vacinas. Para isso, foram estipuladas 2 fases. Na primeira, serão vacinadas grávidas e puérperas com comorbidades, independentemente da idade. Na segunda,
todas as outras por ordem decrescente de faixas etárias, começando pelas mulheres de 50 a 54 anos, depois 45 a 49, 40 a 44, 30 a 39 e 18 a 29 anos. As gestantes com comorbidades devem comprovar a condição com exames ou prescrição médica. E os especialistas também reforçam a importância de acompanhamento por causa de possíveis reações. Existem outros fatores, existem outros eventos colaterais que não foram testados em gestantes. Mas sim, deve ser discutido caso a caso com o seu ginecologista e se tem outros fatores de risco, a gestante pode se vacinar sim. Como grupo de risco, Simone pensa não só na própria saúde, mas no efeito que a vacina pode ter de proteção dupla. Eu sinto que com a vacina eu vou me sentir muito mais segura. E assim está protegendo não somente eu, mas como um anjinho que eu estou gerando. Não há ainda estudos que comprovem de fato a proteção do bebê, mas com a vacina, segundo especialistas, a imunidade pode ser passada de mãe para filho. No caso das puérperas, que têm maior risco de hospitalização se infectadas, ao serem vacinadas, não devem interromper o aleitamento materno. A imunidade pode passar pelo leite. Então, aquela pessoa que deu à luz está amamentando, se viu que se encontram anticorpos protetores naquele bebê que recebeu o leite. E agora a Gabi mostra pra gente os dados atualizados da vacinação no Brasil. Isso mesmo, Maura. Aqui no nosso telão a gente tem os números, de pessoas que foram vacinadas até essa segunda-feira. 32.184.830 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa aí 15,20% da população. Outras 16.189.258 pessoas já receberam a segunda dose, o reforço do imunizante, o que dá aí 7,65% da população brasileira. Agora a gente vai ver os estados que mais vacinaram a população de acordo com o número de habitantes, aí proporcionalmente. A gente vê aqui que o Rio Grande do Sul continua na liderança com quase 20% da população vacinada. Na sequência, Mato Grosso do Sul com 18%, Espírito Santo com quase 17%. São Paulo aparece aqui em quarto lugar com 16,53% e Bahia com 16,25% da população vacinada aí, ao menos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mauro. O Instituto Butantan começou uma campanha para que pessoas que já tiveram Covid-19 doem o chamado plasma convalescente. Essa parte do sangue é rica em anticorpos que podem ajudar no tratamento de pacientes da doença. A campanha começou sem fila, porque em alguns locais é preciso agendar o procedimento, como é o caso do ProSangue, que fica no Hospital das Clínicas de São Paulo. Apenas homens são aceitos como doadores. Isso porque as mulheres que já engravidaram podem desenvolver anticorpos prejudiciais a quem recebe o plasma. Para participar da iniciativa é preciso estar com boa saúde, ter entre 16 e 69 anos, ter mais de 50 quilos e evitar a alimentação gordurosa antes da doação. Se além de ter tido a doença o doador já tiver sido vacinado, os anticorpos são reforçados pela imunização. O plasma é a parte amarelada do sangue, composta por água, sais minerais e proteínas, e tem a função de transportar substâncias pelo corpo. Nos casos relacionados à Covid, o plasma carrega anticorpos que ajudam na defesa contra o coronavírus. A coleta está sendo feita numa rede de hemocentros em todo o estado de São Paulo. Os trabalhos são coordenados pelo Instituto Butantan. Somente pessoas que já tiveram Covid podem ser doadoras. O plasma convalescente é indicado para tratamento de pacientes que apresentam sintomas há, no máximo, 72 horas e tem diagnóstico confirmado por exames. Segundo o Instituto Butantan, o público-alvo do tratamento é formado por imunossuprimidos, idosos e pacientes com comorbidades. Paula ficou doente e teve 50% dos pulmões comprometidos, mas ela se recuperou e já conseguiu ser vacinada. Hoje, a funcionária pública faz campanha pela doação de plasma para ajudar as pessoas a se recuperar mais rapidamente. É importante essa ação de solidariedade
porque assim como eu venci, eu posso ajudar outra pessoa a vencer também. E eu fico muito orgulhosa de poder estar ajudando o próximo. Os estudos mostram, por exemplo, diminuição da mortalidade, então aumento de sobrevida em pacientes que recebem isto. Outra situação, esses grupos de pacientes que recebem esse tratamento evoluem menos para uma fase grave de doença do que os que não recebem. Esses são os dois benefícios demonstrados de forma efetiva na literatura médica em relação ao uso do plasma. E olha, essa notícia é bem importante para o nosso país. Um mês totalmente dedicado à conscientização de motoristas, de ciclistas e de pedestres sobre a importância da segurança no trânsito. Morre muita gente no trânsito. Essa campanha se chama Maio Amarelo. Começou hoje com ações em várias cidades do país. O final de semana foi marcado por acidentes graves em Belo Horizonte. Uma cena assustou quem passava por esta avenida na manhã de ontem. Um motorista de 53 anos disse que passou mal após ingerir remédios, perdeu o controle da direção e bateu em um poste. Com dores nas costas, ele precisou de atendimento médico. Próximo dali, 3 pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre 2 carros. Segundo o boletim de ocorrência, a motorista que provocou o acidente apresentava sinais de embriaguez. O mês de maio marca a campanha mundial pela redução da violência no trânsito. Em 2021, o tema escolhido é respeito e responsabilidade. Durante o dia, uma blitz educativa abordou motoristas na zona sul da capital mineira. Além da gente querer já evitar que as pessoas, claro, se firam, morram, a gente precisa ter essa consciência que os hospitais são muito cheios e que a gente deve, de todas as formas, estar minimizando isso. Então, esse ano a gente tem um motivo a mais para realmente ter essa consciência, criar essa consciência e transformar um trânsito num trânsito mais seguro. Pelas ruas e avenidas de Porto Alegre, bonecos amarelos alertam a população para os altos índices de mortos e feridos no trânsito. O motorista tem que redobrar a atenção e cada vez mais diminuir a velocidade para evitar atropelamentos. Os bonecos também possuem um QR Code. Ao aproximar a câmera do celular, o pedestre vai ter acesso a mais campanhas educativas. Em São Paulo, cerca de 200 funcionários da aviação Grajaú fizeram uma paralisação hoje pela manhã. 38 linhas de ônibus que operam na zona sul da cidade foram afetadas por aproximadamente 3 horas. Os manifestantes reivindicam melhores salários e flexibilização dos horários de trabalho. Passageiros ficaram aglomerados nos terminais. A SP Trans informou que o movimento foi normalizado por volta das 8 horas da manhã. O mercado financeiro elevou pela 4ª semana seguida a estimativa de inflação neste ano. De acordo com o boletim Focus divulgado hoje, a expectativa subiu para 5,04%. A previsão de inflação se aproxima do teto da meta, que é de 5,25%. Para 2022, os analistas subiram a previsão de inflação para 3,61%. E a polícia do Rio de Janeiro indiciou a mãe do menino Henri e o namorado dela, doutor Jairinho, pela morte do garoto no dia 8 de março. Hoje, o Henri completaria 5 anos. A mãe do menino Henri, Monique Medeiros, e o namorado dela, o vereador doutor Jairinho, foram indiciados por homicídio duplamente qualificado, por emprego de tortura e impossibilidade de defesa do menino, que tinha 4 anos. A polícia também pediu que a prisão temporária do casal seja convertida em preventiva. Monique e Jairinho estão presos desde o início do mês passado. Com a conclusão do inquérito, a mãe de Henri não prestará um segundo depoimento, como desejava. Já na Câmara dos Vereadores, o processo de cassação do mandato de doutor Jairinho avançou mais uma etapa. Em decisão unânime, os 3 integrantes da Comissão de Justiça e Redação da Casa aceitaram a denúncia contra o vereador. A representação que pede a cassação de Jairinho foi decidida na semana passada, também por unanimidade, pelo Conselho de Ética da Câmara. Agora o processo volta para o Conselho de Ética, que amanhã mesmo vai sortear um relator. O escolhido vai notificar doutor Jairinho, que vai ter um prazo de 10 dias para apresentar a defesa prévia. A expectativa é que o julgamento em plenário aconteça até julho. Hoje, Henri Borel completaria 5 anos. Em uma rede social, o pai do menino, Leniel Borel, publicou uma foto e uma dedicatória.
Nosso tempo juntos foi muito breve, mas sempre intenso, feliz e muito especial. Daria tudo o que tenho por mais um dia com você, por mais um abraço, mais um sorriso, ou apenas ouvir te dizer: papai, eu te amo. Já a mãe de Henri, Monique Medeiros, voltou a escrever cartas para familiares, para o ex-marido e para o delegado que investiga o caso, mudando a versão dos fatos e pedindo para ser ouvida novamente. A mãe do menino volta a acusar André França Barreto, o primeiro advogado do casal, a montar uma farsa. Segundo Monique, André se apresentou, disse que era casado, tinha 4 filhos, que estudou para ser padre, que era religioso e que não pegava casos de homicídio se não acreditasse na inocência dos clientes. Depois, instruiu os dois separadamente. Segundo Monique, no dia seguinte, na casa do pai de Jairinho, André disse que só assumiria o caso se os dois se unissem e combinassem uma versão inventada. Ela conta que perguntou por que não poderia contar a verdade, já que havia sido um acidente doméstico. Mas a família disse que aquela seria a única versão e que o doutor André era um excelente criminalista que teria cobrado R$2 milhões para defender o casal e que só depois ela percebeu que a defesa era só para Jairinho. Monique também afirma que depois disso tinha todos os passos controlados, ligações monitoradas e que acalmava os pais dizendo que era a orientação do advogado. Era um controle absoluto, conta a mãe de Henri. E o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, cobrou presença mais efetiva das agências ambientais de fiscalização no combate ao desmatamento. Mourão, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia, afirmou que, se houver necessidade, as Forças Armadas podem voltar a atuar. Na última sexta-feira foi encerrada a operação de garantia da lei e da ordem que permitia o emprego dos militares na região. Com as agências se colocando efetivamente em campo, não é aparecendo só 2 agentes, 3, não é? Tem que aparecer mais gente. E, obviamente, as Forças Armadas estão em reserva, é a reserva do comandante, do presidente. Né? Se for necessário, serão empregados. Durante esse período aí, agora, no começo do ano, pouca gente aparecendo aí nas operações conjuntas, porque não é simples. Operação interagência, não é? Requer muito espírito de cooperação, requer que um aprenda a linguagem do outro, né? As vaidades têm que ser despidas, né? E lembrar que a gente está trabalhando pelo bem comum e o objetivo comum, que é impedir que as ilegalidades aconteçam. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia, boa noite, até amanhã.